Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa 11ª videoaula da disciplina Higiene do Trabalho, do curso técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E nessa videoaula de hoje, pessoal, vamos falar de um assunto bem interessante: toxicologia. Introdução. A toxicologia vem nos ajudar a entender os efeitos nocivos causados pelas substâncias químicas ao interagirem com os organismos vivos, tendo por objetivo a avaliação do risco de intoxicação e, desta forma, estabelecer medidas de segurança na utilização e, consequentemente, prevenir a intoxicação antes que ocorram alterações da saúde. Dependendo das propriedades químicas ou físicas, estes produtos podem ser absorvidos principalmente pelo trato gastrointestinal, pulmões ou pele. Felizmente, o nosso organismo tem a capacidade de biotransformar e excretar esses compostos na urina, fezes e ar expirado. Entretanto, quando a capacidade de absorção excede a capacidade de eliminação, compostos tóxicos podem ser acumulados em concentrações críticas em um determinado órgão-alvo do nosso organismo. Então, pessoal, a gente vê aqui que o objetivo da toxicologia é o quê? Avaliação de risco de intoxicação, para depois estabelecer medidas de segurança e, consequentemente, prevenir que essa intoxicação leve a alterações na saúde do trabalhador. E outra coisa também aqui, muito importante, que quando a capacidade de absorção, quando o organismo absorve mais do que elimina, temos um acúmulo de produtos tóxicos, compostos tóxicos no organismo, em determinados órgãos que têm essa propriedade. Áreas da toxicologia. Dependendo do campo de atuação, temos toxicologia ambiental, que estuda os efeitos nocivos causados por substâncias químicas presentes no macroambiente, que é a água, o ar, o solo. A toxicologia forense, que estuda os aspectos médicos legais da intoxicação. A toxicologia social estuda os efeitos adversos causados pelo uso de drogas decorrente da vida em sociedade. Toxicologia clínica estuda os efeitos nocivos causados pelo uso de medicamentos, drogas, etc. Toxicologia de alimentos, que estuda os efeitos nocivos decorrentes da utilização de aditivos e da presença de resíduos de contaminantes em alimentos. E finalmente a toxicologia ocupacional, que estuda os efeitos nocivos causados por substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho. Então a gente pode notar que a toxicologia é uma ciência muito ampla, que envolve vários campos de atuação. Então, no nosso curso, vamos dar mais ênfase à toxicologia ocupacional. Os objetivos da toxicologia ocupacional. Nos últimos tempos, a toxicologia ocupacional tem merecido grande destaque porque se preocupa com a saúde dos trabalhadores, que é a população produtiva de cada país. Com o crescimento acelerado da indústria e o
o constante aumento do uso de produtos químicos, nenhum tipo de ocupação está inteiramente livre da exposição a uma variedade de substâncias capazes de produzirem efeitos indesejáveis sobre os sistemas biológicos. As medidas destinadas a este fim são conhecidas como procedimentos de monitoramento. Está claro que se deve obter pelo menos um mínimo de informação a respeito da toxicidade das substâncias empregadas nas inúmeras ocupações do homem. Os estudos que possibilitam as obtenções dessas informações são os objetivos da toxicologia ocupacional. Então, pessoal, a gente vê que a toxicologia ocupacional preocupa com o quê? Com a saúde dos trabalhadores. E também o que são os procedimentos de monitoramento? Nada mais do que medidas preventivas. Outra coisa que precisa ficar bem clara: quais os principais objetivos da toxicologia ocupacional? É o que? É ter informação sobre o nível de toxicidade das substâncias que estão sendo estudadas naquele local de trabalho. Alguns conceitos importantes agora na toxicologia ocupacional. Conceito de dose, quantidade da substância que atinge um ponto sensível do organismo num dado tempo. A gente vê que a dose depende do tempo. Conceito de efeito é o resultado da ação tóxica de uma substância sobre um organismo em particular. O resultado daquele tóxico no organismo é chamado de efeito. Conceito de resposta é a incidência de um dado efeito em uma população ou comunidade. E veneno. O veneno pode ser considerado como substância que causa danos para os tecidos vivos, quando aplicados em doses relativamente pequenas. Não é sempre fácil fazer uma distinção entre substâncias venenosas e não venenosas. A consideração mais importante quando definimos o termo veneno é relacionar a quantidade ou dosagem a partir da qual o produto se torna perigoso. Ou seja, o conceito de veneno está ligado permanentemente ao conceito de concentração, dosagem, quantidade. Isso que é importante. O que mata não é o veneno em si, e sim aquela quantidade, aquela dosagem de veneno. Exposição real é a condição a qual o trabalhador está exposto e é medida durante toda a vida laborativa e continuamente. Ou seja, todo o trabalho, todos os anos dele faz parte da exposição real. Exposição estimada é uma estimativa da exposição real baseada em amostragem. Aqui, essa amostragem vem lá da estatística matemática. E o conceito de limite de tolerância é o valor limite de um agente de risco sob o qual a maioria dos trabalhadores pode se expor, dentro dos parâmetros de tempo estudados, sem desenvolver transtornos significativos de saúde e avaliado sob o ponto de vista dos conhecimentos de hoje. Ou seja, o limite de tolerância é o limite. Passou do limite de tolerância, já temos um caso de insalubridade. Um outro conceito muito importante também em toxicologia, pessoal, é o conceito de TLV. O que é o TLV? Refere-se às concentrações das substâncias dispersas na atmosfera que representam as condições
sob as quais se acredita que quase todos os trabalhadores possam estar expostos contínua e diariamente, sem apresentar efeitos adversos à saúde. Os valores de TLV são calculados para um período de 7 a 8 horas por dia, num total de 40 horas semanais, sem que isso traga danos para a sua saúde. O TLV é uma média que permite flutuações em torno dela, desde que no final da jornada de trabalho o valor médio tenha sido mantido. Ou seja, é uma referência que a literatura tem para nos mostrar que naquela faixa de TLV todos os trabalhadores estão sob condições normais de operação. Ela é medida pela jornada de trabalho, que geralmente é de 40 horas por semana. Então, pessoal, a gente tem vários tipos de TLV. Os mais importantes são esses três aqui que a gente vai estudar agora. O primeiro é o TLV TWA, que é a concentração média ponderada pelo tempo de exposição para a jornada de 8 horas por dia, 40 horas por semana, a qual praticamente todos os trabalhadores podem se expor repetidamente sem apresentar efeitos nocivos. O TLV-STEL é a concentração na qual os trabalhadores podem se expor por um curto período sem apresentar efeitos adversos. O tempo máximo de exposição aos valores do TLV-STEL é de 15 minutos, podendo ocorrer no máximo 4 vezes durante a jornada, sendo o intervalo de tempo entre cada ocorrência de pelo menos 60 minutos. Os valores de TLV-STEL são determinados para substâncias que apresentam efeitos nocivos agudos, prioritariamente aos efeitos crônicos. E finalmente o TLV-C, que é a concentração máxima permitida, que não pode ser ultrapassada em momento algum durante a jornada de trabalho. Normalmente é indicado para substâncias de alta toxicidade e baixo limite de exposição. Aqui nesse gráfico, pessoal, vai ficar mais claro o entendimento dos TLVs. Nesse eixo dos Y temos a concentração e no eixo do X temos o tempo. E começou a medir a concentração em função do tempo de uma determinada substância em um local de trabalho. Aqui temos o TLV-TWA, que pela definição a gente vê que não apresenta efeitos nocivos. O TLV-STEL já é uma concentração maior, que o trabalhador tem que tomar cuidado. Pode ficar apenas 15 minutos, durante 4 vezes e com um intervalo de 1 hora para cada exposição. Já o TLV-C, ele não pode ser ultrapassado. É a linha limite, que é essa horizontal aqui de cima. Se for ultrapassado, o trabalhador sofre com risco grave de contaminação. Então, pessoal, aqui a gente pode até ver que passou dessa faixa e nessa outra faixa aqui temos insalubridade. Aqui embaixo o ambiente já é o ambiente de salubridade. Ultrapassou nesses dois pontos, temos 2 insalubridades durante essa jornada de trabalho. Então esse gráfico é bastante instrutivo para a gente ver em quais intervalos de tempo aquele trabalhador tem que ser mais protegido para a sua saúde não ser afetada. Então, agora vamos para a classificação da
toxicidade das substâncias. A gente viu que um dos objetivos da toxicologia é o quê? Informação sobre o grau de toxicidade das substâncias. Primeiro temos a classificação U, que é unknown, desconhecido, que essa designação é dada para substâncias que caem em uma das seguintes categorias. Informações toxicológicas não puderam ser encontradas na literatura e em outras fontes. Informações de dados foram omitidos por serem de validade questionável, ou seja, a gente não tem uma informação concreta sobre o nível de toxicidade daquela substância, então ela é desconhecida. O 0 é não tóxico. Essa designação é dada para materiais que caem em uma das seguintes categorias: materiais que não causam risco algum sob qualquer condição de uso. Materiais que produzem efeitos tóxicos em humanos somente em condição muito fora do comum ou através de dosagem excessivamente alta. Aqui a gente pode ver uma água límpida, clara, a água que é uma substância essencial para o ser humano. E uma condição excessivamente alta, até mesmo a água mata a pessoa afogada. 1 é igual a levemente tóxico. E temos 4 tipos de ações desses compostos, classificados como levemente tóxicos. Ação aguda local, que uma única exposição causa apenas efeitos brandos da extensão da exposição. Aguda sistêmica, produzem somente efeitos brandos seguidos de uma única exposição de uma única dose e diferente da quantidade absorvida ou da extensão de exposição. Temos a ação crônica local, que causa apenas danos leves, a extensão de exposição pode ser grande ou pequena. E temos a ação crônica sistêmica, que produz somente efeitos brandos seguidos de exposição contínuas ou repetitivas. A extensão da exposição pode ser grande ou pequena. Em geral, aquelas substâncias classificadas como sendo levemente tóxicas produzem mudanças no corpo humano que são prontamente reversíveis e que irão desaparecer ao término da exposição, mesmo com ou sem tratamento médico. Ou seja, tem um efeito brando, resumindo. O número 2 é igual a moderadamente tóxico, já é uma substância mais perigosa, também de 4 ações. Aguda local, efeitos moderados. Esses efeitos podem ser o resultado de segundos de exposição intensa ou exposição moderada durante horas. Aguda sistêmica, produzem efeitos moderados seguidos de simples exposição. Ação crônica local, materiais que exposições repetitivas ou contínuas causam danos moderados. Crônicas sistêmicas produzem efeitos moderados seguidos de exposição contínua ou repetitivas. Aquelas substâncias classificadas como sendo moderadamente tóxicos podem produzir mudanças irreversíveis, bem como reversíveis no corpo humano. Depende do tempo de exposição. Essas mudanças não são tão severas como ameaçar a vida ou produzir séria incapacidade física permanente. Ou seja, efeitos moderados, como diz o próprio nome e a própria classificação daquela substância. Não é tão grave de chegar ao ponto de causar a morte, mas é um pouco mais tóxica do que o número 1, que é o levemente tóxico. E para concluir, temos o número 3, que são substâncias de toxicidade severamente tóxicos. São as substâncias mais graves que temos. Também de 4 ações, aguda local, causam danos de severidade suficiente para ameaçar a vida ou para causar danos físicos permanentes ou até desfiguração.
aguda sistêmica, podem causar danos de severidade suficiente para ameaçar a vida, seguidos de uma simples exposição. Crônica local, podem causar danos de severidade suficientes para ameaçar a vida ou para causar danos físicos permanentes, ou até desfiguração, que são mudanças irreversíveis. E, finalmente, a ação crônica sistêmicas, podem causar morte ou sérios danos físicos, seguidos de exposições contínuas ou repetitivas. Então, pessoal, esse é o pior nível de toxicidade que uma substância pode ter. Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente tentou passar para vocês um pouquinho da toxicologia, noções de toxicologia. Vimos que a toxicologia é uma ciência bastante ampla. Tentamos passar a estudar também a toxicologia ocupacional, dando uma ênfase um pouco maior, por estar relacionada ao curso de segurança do trabalho, a classificação das toxicidades das substâncias e também alguns conceitos importantes, como conceito de dose, conceito de efeito, veneno e também os conceitos de TLV. Então, pessoal, por hoje é só isso. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entrem no fórum, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima videoaula.